Galera, eu vou fazer com vocês um passo a passo bem simples para responder 4 perguntas. O que é ROI de IA? Né? ROI, IA, que negócio é esse? Como é que isso funciona? Como é que a gente calcula passo a passo? Tipo, for dummies. Aí eu vou fazer um recap para você poder acompanhar durante a sua aplicação prática, para você poder pausar o vídeo, ir fazendo e ir voltando. E no final a gente vai ter essa surpresa, esse bônus e um lançamento especial para vocês. Tá bom? Então, chega mais, chega mais. Então, o que é ROI de inteligência artificial? Cara, primeiro, a explicação formal, né? Acho importante dar para vocês também um pouco dessa basezinha, não cair direto no prático. Então, o retorno sobre investimento da implementação de IA no marketing é uma métrica que a gente usa para avaliar a eficiência e a eficácia dos investimentos feitos em tecnologias de inteligência artificial generativa, especialmente, porque nesse caso a gente está falando do boom da IA generativa, dentro das estratégias de marketing. Então, ele mede o valor gerado pelas iniciativas de IA em comparação com os custos associados à implementação e operação de inteligência artificial generativa na sua operação de marketing. Beleza, né? Falei, mas não te disse muito ainda. Então, você poderia perguntar, me explica como se eu tivesse 12 anos. Explico. Primeiro, o ROI tem 3 componentes. Os investimentos que você vai ter que fazer de implementação, os custos operacionais do dia a dia e os benefícios e ganhos. Se a gente conseguir estimar essas 3 variáveis, a gente vai conseguir calcular o nosso ROI. E a gente vai conseguir estimar essas 3 variáveis, porque eu vou contar para você, passo a passo, como é que a gente vai fazer isso. Então, vamos nessa. Primeiro, eu vou dar um exemplo muito simplificado, e aí a gente vai fazer um passo a passo de verdade, um passo a passo mais detalhado, tá? Então, se eu tenho 10 membros de equipe que economizam 40 horas por mês, cada um, eu estou economizando 400 horas por mês, que a R$150 por hora é uma média de R$60 mil economizados por mês. O valor das horas economizadas normalmente dá 720 mil. Se o custo de implementação for 72, o ROI, que é a fórmula que a gente vai ver lá no final desse capítulo, vai dar 900%. Então, aqui a gente está simplificando, né? Você pode dizer, não, beleza, se eu soubesse qual é o custo de implementação, soubesse o que eu vou ter de benefício, calcular o ROI era mole, não precisava de você. É verdade. Então, vamos para o nosso passo a passo para a gente entender como estimar essas variáveis. E aí, eu acho que é muito importante falar que o mais importante sobre essas variáveis não é acertar precisamente, acertar no detalhe, na ponta da unha, quanto você vai economizar, ou o quanto você vai gerar de valor, ou quanto você vai gastar. O objetivo é ter range, é ter uma amplitude de valores que a gente saiba, no mínimo aqui, no máximo aqui, vamos achar um pouco esses parâmetros macro, e que a gente consiga criar cenários a partir deles, né? Porque a única coisa que a gente sabe quando a gente faz planilha, todo mundo que já fez alguma estimativa ou projeção financeira na vida sabe disso, né? A planilha aceita qualquer coisa, você pode botar o que você quiser lá e nem por isso é verdade. Depois a gente tem que confirmar isso na realidade. Então, quanto mais fundamental, quanto mais crítica aquela variável que a gente está calculando, seja uma variável que é o custo, seja uma variável que é o investimento, seja uma variável que é o retorno, quanto mais crítica é a variável que vai compor esses componentes, ou seja, as incertezas e os riscos que a gente vai precisar observar, e as coisas que a gente já tem hoje, os gastos que a gente já tem hoje, que a gente talvez não saiba, intrínsecos aos processos, que a gente vai estimar, quanto mais crítico ele é para a conta, melhor precisa ser a estimativa, mais precisa ser a estimativa, né? E aí, por vezes, a gente vai precisar testar. Então, vamos ver como é que isso acontece na prática, no passo a passo. E aqui vocês estão comigo, quem tiver dúvidas aí no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, manda aqui nos comentários que a produção traz para mim e eu vou respondendo ao longo da minha apresentação, tá bom? Primeiro passo é identificar quais são os processos do seu marketing. Parece ridículo falar isso, mas atendendo dezenas de agências de marketing, times de marketing de médio e grande porte, a gente muitas vezes chega e pergunta, vocês têm processos definidos de marketing? Todo mundo fala, tenho processos. Quando você fala, beleza, quais são os processos? Cadê a documentação de processos? Das duas, uma. Ou a documentação está incompleta ou desatualizada, ou a documentação está de um jeito, mas quando você vai conversar com o time fala, tá, esse processo existe, mas eu não sigo esse processo dessa forma. Isso tem a ver com o perfil criativo, que tem vários desses times com uma certa aversão ao processo, mas isso tem a ver também com a dificuldade que é estimar quanto tempo está indo para cada tarefa. Porque quando você tem timesheet, o timesheet acaba sendo feito no final de tudo, então ele não é realista. E quando você não tem, muitas vezes você tem a alocação prevista da pessoa em contrato. Essa pessoa está alocada 30% nesse cliente, 50% naquele, ou se é um time de marketing interno, ela está alocada
30% teoricamente nessa tarefa, 20% naquela outra, numa função de conteúdo, numa função de PR, numa função de social, numa função de performance, numa função de mídia, o que quer que seja. Mas na prática, você não sabe se aquilo está acontecendo ou não no mundo real. E pior, dentro dessas macrocategorias, dificilmente você sabe como é que o tempo está sendo gasto no micro, né? No tipo de tarefa. E para a gente saber o que a gente vai automatizar, é importante a gente entender que tipos de tarefas são críticas. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que fazer um mapeamento de processo. Você pode fazer isso entrevistando as pessoas do time, fazendo um workshop, ou fazendo shadow de reunião, participando, olhando a documentação existente, e você vai compor uma lista de todos os processos e tarefas do marketing que cada um faz, que podem ser impactados com IA generativa. Você pode botar todo mundo dentro de uma sala e fazer isso em um dia, se você quiser. E aí você vai listar qualquer tipo de macroprocesso, tipo planejamento de campanha é um macroprocesso, não um microprocesso, né? Otimização de mídia da meta a partir de um relatório é um microprocesso. Então, você tem macros e microprocessos, você vai pegar do mapeamento dos processos para que você não tiver, da documentação atual para que você tiver, e você vai definir quais são os processos críticos, macro e micro. Como é que eu sei qual é o processo crítico? O processo crítico é aquele que você tem mais gente fazendo, gente mais sênior e com mais frequência. Porque são aqueles que têm maior potencial de economia, né? Então, esse é o impacto. Quanto mais frequência, mais gente, mais sênior as pessoas, maior vai ser o impacto da automação. Por outro lado, a gente precisa analisar o esforço, e eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Tá? Então, a gente fala, beleza, a gente vai estimar, a partir desses processos que a gente determinou, qual é a nossa base, de onde a gente está partindo, como é que eu vou chegar nesses números. Você vai poder medir o tempo e o custo atual, estimando o tempo médio, gasto e associado a cada tarefa, utilizando um registro de horas, e você vai medir a qualidade e eficiência, a taxa de retrabalho, desperdício, erro e atraso. Como é que eu faço para medir horas? Eu recomendo uma IA chamada Timely. Eu vou botar agora minha tela, vou compartilhar minha outra tela aqui. Vocês estão vendo minha apresentação, agora vocês vão passar a ver a tela do meu computador. Já. Eu recomendo o Timely. O Timely faz timesheet bem feito, automatizado. Eu recomendo fazer isso num acordo realista com as pessoas de que não será usado os dados individualizados de cada pessoa. As pessoas vão se sentir vigiadas. Eu recomendo que você deixe os dados anonimizados, pegue o agregado por categoria de senioridade ou por área, e aí calcule com base no agregado. Tá? Senão você vai criar um problema de cultura para tentar medir a sua linha de base, não faz nenhum sentido fazer isso. Né? Vou dar uma alternativa de atalho aqui, se você não quiser fazer todo esse processo mais detalhado também. Mas fica um pouquinho comigo. Podemos voltar momentaneamente para minha apresentação aqui. Pronto. Então, se você já tem uma linha de base, um histórico, os dados, parabéns, você está na minoria com uma cultura mais baseada em dados. Se você não tem, você pode usar o Timely. Se você não usar o Timely, você pode fazer as entrevistas. Se você não quiser usar nada disso, você pode usar a alocação prevista em contrato. E se você não quiser usar nada disso mesmo, eu vou te ajudar a criar essa estimativa. Então, primeiro, quais são as alternativas que muitas vezes grandes empresas usam e muitas vezes buscam tempo, inclusive, para ajudar, né? Muitas usam benchmarking, então, utilizar estudos de caso e benchmarking de indústria para entender os ganhos médios. Eu vou mostrar para vocês como chegar lá. Ou busca consultoria, né? Busca programas de mentoria, acompanhamento para conseguir fazer isso com suporte de quem tem mais conhecimento, já passou por isso mais vezes. Uma das coisas que a gente tem por aqui. A gente chama de AI coach, né? Nesse caso. Mas você não quer nada disso. Você quer calcular seus benefícios hoje. Porque você veio para essa masterclass com essa expectativa. Então, a gente fez um trabalho significativo de listar os casos de uso mais comuns de processos críticos dentro de agências e áreas de marketing, de medir o retorno da produtividade com a implementação da IA generativa e de trazer isso para vocês. Essa estimativa ela vai ser feita em função da produtividade aumentada, então a redução estimada do tempo gasto em cada tarefa-processo. E não se preocupe em anotar nada disso aqui, a não ser para sua memória, né, estimular sua memória, que é sempre bom anotar coisas para estimular a memória na mão. Porque você vai receber, se você está inscrito para essa masterclass, você vai receber esse material
amanhã ou nos próximos dias no seu e-mail. Tá? Então, não tem essa preocupação. A redução de retrabalho e desperdício, então, estimar a diminuição no retrabalho e desperdício a partir desse potencial, e a melhoria nos prazos, né? Quando a gente fala de redução de atrasos e melhora na eficiência do fluxo de trabalho. Isso também dá uma economia de horas. Então, isso levou a gente para uma quantificação. Essa quantificação, eu vou trocar agora, vou voltar para a minha tela de novo. Eu quero mostrar para vocês um outro documento, esse aqui. Esse documento contém os 100 casos de uso, mas vou dar um zoom aqui, né, que vocês não devem estar vendo nada. Esse documento ele contém os 100 casos de uso mais críticos de automação em marketing em agências e áreas de marketing que o Templo trabalhou. É óbvio que é uma amostra enviesada, né? Porque ela vai ter muito mais grandes empresas do que pequenas empresas, ela vai ter muito mais empresa do que a agência, mas ela vai ter agência também. Das agências, ela vai ter agências majoritariamente com mais de 100 pessoas, algumas com mais de 50, algumas poucas com mais de 20, nenhuma com menos de 20. E ela não pega os casos de pessoa física aqui, tá? Então, a gente tem aqui o nome do caso de uso, o descritivo do caso de uso, o impacto, o esforço e o percentual de otimização. Então, para a criação de conteúdo, qual é o caso de uso, o impacto é alto, o esforço é médio. Quando vocês receberem isso, obviamente, isso estará lealtado, não dessa forma, né? O percentual de otimização de 40% a 60% das horas empregadas. Então, a gente tem aqui, são uma centena de casos de uso, literalmente, tá? Que você vai poder usar como base. Ah, mas vai ser exatamente isso? Não, vai ser um range. Você pode cruzar com seus próprios dados, até para ver onde você está em relação ao benchmark. Então, isso cria para você um benchmark nessas tarefas. Isso aqui deu um trabalho gigante de fazer, porém será muito útil para vocês, que me deixa satisfeito. E vocês vão ver, para quem já vem assistindo aqui as nossas masterclasses, já sabe que a gente adora o Notebook LM do Google. Tá? O Notebook LM do Google, ele é uma ferramenta espetacular para você construir uma IA que ela é grounded, ou seja, que ela é baseada numa base de conhecimento sua, proprietária. Então, você vai ver que eu subi aqui esse framework que você acabou de ver, o framework do passo a passo da apresentação, o documento de briefing, esse documento com a inteligência, com o benchmark todo. Eu botei tudo isso aqui nas fontes, nas nossas fontes em PDF, eu subi aqui, clicando nesse botão, tá? E eu coloquei aqui também, eu vou colocando notas aqui, conforme a gente vai criando, eu vou criando essas notas. E aí eu posso, tanto ir no guia aqui, que vai me explicar já um resumo de tudo, já vai me dar sugestão, quais os benefícios e desafios da implementação de IA no marketing, como calcular o ROI das iniciativas, de que forma a mentalidade de teste, a gente vai voltar para brincar com ele aqui no final, sumário, guia de estudos. Mas, para além disso, eu posso criar uma conversa como se fosse um chat GPT, só que no caso é um Gemini aqui, né? Para conversar com esse conteúdo, certo? Então, eu posso perguntar aqui, vou selecionar tudo. Baseado nas suas bases de conhecimento, qual o potencial de economia de horas com automação da produção de conteúdo para redes sociais e do respectivo versionamento de conteúdos? E a gente vai ver que ele é meio lerdinho mesmo, é assim, faz parte, porque ele está pesquisando dentro de cada um dos documentos que eu botei ali dentro, mas a gente vai ver que ele me responde, e aí ele traz para mim aqui quais são todas as tarefas que estão envolvidas dentro dos casos de uso que estão listados, qual é o passo a passo para levantar. Aí eu vou dizer, beleza, será que ele não está com... Aí a gente pode fazer o seguinte, tudo bem, aqui ele está me dando uma resposta baseada em todo o framework. E se eu não botasse tudo? E se eu botasse só aquele documento de intelligence brief e falasse, baseado nesta fonte, qual o range de economia de horas e ganhos de eficiência na
construção de briefings a partir de atas de reunião. Eu não sei se está escrito dessa forma exatamente lá. Talvez eu devesse ter começado uma conversa nova. Porque ele não vai entender. Então, vamos pinar isso aqui como uma nota nova. E vamos abrir uma conversa só com essa fonte. E aí eu posso trabalhar com essa fonte numa nova conversa. Tá? Uma única origem. Vai funcionar melhor se tiver em TXT, nesse caso, ou em CSV, porque a tabela, a interpretação da tabela no PDF, ele não é tão bom quanto o ChatGPT. O ChatGPT 4o não teria nenhuma dificuldade com esse documento. Eu vou fazer esse exemplo só a título de comparação para vocês, que é subir aqui esse documento. Cadê ele? Está aqui. Esse documento, esse PDF. Ah, não, o que eu quero não é o framework, é o Intelligence Brief. Então, vamos pegar ele aqui. Vamos downloadar ele. Vamos voltar no nosso ChatGPT. Vamos jogar ele no ChatGPT. E aí vamos falar com ele o seguinte. Fazer um prompt bonitinho para ele aqui, né? System Role. Haja como meu consultor especialista em implementação de IA generativa no marketing. Ação. Analise a tabela presente no arquivo PDF em anexo e me entregue os 10 casos de uso com maior impacto e menor esforço para automação. Nós vamos botar um pense passo a passo, uma estratégia de chain of thoughts, para tornar esse processo mais eficiente. 3. Revise os casos selecionados e descreva onde estão os principais potenciais de automação nestes casos. Vamos rodar com ele aqui um pouquinho. Vocês vão ver que isso aqui abre, eu posso abrir isso aqui. Isso aqui é o Code Interpreter trabalhando em Python para analisar esse documento, tá? Ele vai fazer isso para a gente já já. Então, ele está trabalhando aqui. Na paralela, eu botei lá o Notebook LM para trabalhar na mesma pergunta com base na mesma fonte. Aqui, ó. Você vê que ele está assim. Nesse sentido, a interface do ChatGPT me dá menos nervoso, né? Porque eu vejo ele trabalhando. Eu tenho a impressão de que ele está sendo muito mais rápido. Ele está sendo mais rápido, porque ele é mais rápido mesmo, mas ele não é tão mais rápido assim. Então, aqui ele está analisando os 100 casos. Você vê que ele está indo caso por caso. O fato de que ele está analisando primeiro todos os nomes, depois todos os descritivos, me dá uma sensação ruim. Aqui, ó. Já deu erro, ele vai começar de novo. Enquanto isso, lá no Notebook LM, ele já me trouxe uma resposta aqui das tarefas específicas e ele me linka qual é a fonte, tá vendo? Então, se eu vier aqui na fonte, eu vejo o que está escrito lá e de onde ele tirou essa informação. Isso aqui tem 10 milhões de utilidades diferentes, né? Não serve só para isso. Estou dando exemplo aqui porque é um caso de uso, mas vocês vão ver em outros casos. Vamos deixar o ChatGPT trabalhar enquanto eu continuo a minha apresentação. Depois a gente volta para ele mais uma vez. Mas esse documento vai estar disponível para vocês como um bônus. Pesquisa proprietária aqui do Templo, disponível para a galera. Produção, me ajuda aqui no... Isso. Muito obrigado. Muito obrigado.
Vamos lá, vamos lá. Pronto. Então, uma vez que você estipulou, seja por consultoria, seja com benchmark, seja com timely, seja com seu timesheet, seja pelos dados de locação de contrato, você estimou a sua linha de base e você estimou o percentual que pode ser automatizado. Agora é a hora da gente calcular quanto isso gera de economia potencial. Você vai multiplicar o tempo economizado pelo custo de hora homem, ou hora gente, né? Para a gente ser menos biased em gênero. O exemplo, por exemplo, 6 horas por semana, vezes 52 semanas, vezes $50, R$50 por hora. 150 ou 550, quanto quer que seja. E com isso você vai chegar no valor de economia do tempo economizado. Você vai ver a redução dos custos operacionais em materiais, softwares, energia, outros recursos que você consumiria, e aumento de receita se for aplicável para o seu caso. Se a IA for permitir lançar campanhas mais eficazes, gerar uma conversão de leads, gerar um aumento de receita. Na paralela, a gente tem que fazer a nossa estimativa de custo. O que entra na nossa estimativa de custo? Entra custos de software e licenciamento, entra custos de implementação. Tá? O que são custos de implementação? Custo com treinamento, com consultoria, com customização de ferramenta, com integração de IA nos sistemas existentes. Os custos de treinamento e capacitação da equipe, não só dos multiplicadores ou dos implementadores, mas da equipe, nas novas ferramentas. E a manutenção e suporte, que inclui os custos contínuos de suporte técnico e de manutenção do que você tem lá dentro de casa. Então, equipe de TI, esse tipo de coisa. Vocês já viram lá o meu doc de estimativas base. Chegamos, então, em todos os elementos que a gente precisa. No cálculo do custo de implementação, na estimativa de ganhos, e a gente pode calcular, finalmente, o nosso ROI. A fórmula do ROI é a mesma fórmula de ROI sempre. Ela é uma fórmula que junta ganhos menos custos sobre custos vezes 100. Então, um exemplo é, se eu tenho um benefício total de $300 mil e um custo anual de $150 mil, eu tenho um ROI de 100%. Só para dar um exemplo não fixado na realidade. Uma vez que você calculou esse ROI, que é um centro, meio que um centro do cenário, né, um cenário do meio, a gente vai construir cenários, um cenário otimista, um cenário realista, um cenário pessimista, ou um conservador, um base e um agressivo, como você preferir, com diferentes cenários com uma análise de sensibilidade, variando as estimativas de ganhos e custos para ver como é que o ROI muda em cada caso. Então, o cenário conservador, ele vai em conta só as tarefas individuais. Ou seja, a minha empresa só conseguiu dar um degrau de implementação de IA. As pessoas usam inteligências artificiais, ChatGPT, usam Midjourney, usam Notebook LM, usam Pixverse, usam Runway 3, usam um monte de coisa, mas elas usam individualmente. Então, eu só consigo automatizar tarefas individuais e não processos inteiros. O cenário realista, ele pode levar em conta workflows, processos inteiros, times. E o cenário agressivo deve considerar o rollout no time inteiro. Dessa forma, você vai ter uma análise de sensibilidade para avaliar a robustez das suas estimativas. E aí a gente tem um momento de validação e revisão. Né? Eu sugiro que sempre entregue para outras pessoas revisarem, pessoas que têm essa sensibilidade dentro da empresa, galera que trabalha com operações, ou executivos, lideranças, para analisar o seu processo, entender como é que foi feito, onde é que você está, bater um pouco nas suas hipóteses, discutir, chegar a uma coisa melhor, e aí você vai fazer ajustes finais para finalmente montar um relatório detalhado, fazer uma apresentação executiva, divulgar e começar o seu processo de implementação. Nesse processo, a gente, claro, recomenda, evidentemente, soluções de treinamento e desenvolvimento, não só porque a gente vende, claro, também porque a gente vende, mas porque é necessário, porque a curva de aprendizado é muito longa, e fazer isso sozinho leva muito mais tempo, acaba sendo muito mais caro. E, em especial, você precisa fazer testes Lean, organizacionais, né, testes de validação dessas suas hipóteses, porque no momento elas são só hipóteses. Né? Então, para fazer testes, a gente precisa definir quais são as hipóteses-chave, né? Então, identificar as principais hipóteses. Então, a IA generativa vai reduzir o tempo de criação de conteúdo em X%, ou vai diminuir o retrabalho em X% nesse tipo de tarefa. Isso é uma hipótese. Como é que eu posso criar um experimento? Eu posso pegar um time que faz como ele faz hoje, um time controle, um outro time que é o time experimento, botar para rodar com um novo processo, comparar os dois, ou comparar com a linha de base, comparar com o benchmark, e aí com isso eu vou ter uma validação ou uma invalidação do meu experimento, uma refutação da minha hipótese. Então você vai selecionar processos piloto, vai planejar o experimento, vai treinar e preparar as pessoas, vai executar o teste piloto, vai coletar e analisar os dados do teste, e aí vai partir para os próximos testes, e vai paralelizar vários testes com um grupo de multiplicadores, dependendo de quantas pessoas estiverem dentro da sua equipe. Tá?
Galera, até aqui tranquilo, tudo bem? Tá bom, tá bom. Beleza. Então, vamos para o nosso recap. Passo 1, identificamos os processos, definimos quais são críticos. Passo 2, coletamos dados históricos, estabelecemos uma linha de base. Passo 3, estimamos os ganhos com IA generativa, usando algumas bases, benchmark ou dados próprios. Passo 4, calculamos os benefícios potenciais, quanto eles valem. Quantificamos financeiramente. Estimamos os custos de implementação, calculamos o ROI. Analisamos a sensibilidade, validamos, documentamos e testamos. E aí, finalmente, conseguimos provar o resultado que a gente intui que é muito alto e é realmente, normalmente, significativo, mas a gente consegue estimar efetivamente de quanto a quanto pode ser o retorno financeiro da implementação da inteligência artificial generativa no nosso marketing. Muitos de vocês já sabem que a gente vem fazendo há alguns anos cursos diversos sobre inteligência artificial generativa, futuros do trabalho, para empresas, que mais recentemente a gente teve esse curso também para pessoa física, mas a gente resolveu remontar a nossa jornada formadora de inteligência artificial para marketing para empresas, para times de 10 a 100 pessoas. São turmas in company, né? Uma turma dividida para cada empresa. E a gente resolveu remontar por quê? Primeiro porque a IA já evoluiu muito, e a gente tem um monte de coisa nova para contar para vocês. Os agentes evoluíram muito, os workflows de agentes evoluíram muito, as ferramentas, e também porque a gente desenvolveu, né, e produziu a nossa biblioteca. Então, hoje a gente tem um repositório de conteúdo, onde a gente tem uma biblioteca de prompts profissionais. Eu acho que eu vou mostrar, né? Vamos botar na tela esse brinquedo? Acho que vale a pena, acho que vale a pena. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Peraí. Não, A gente já está vendo sua tela. Aqui. Então, nesse repositório, a gente tem os prompts, que não são prompts que você encontra na internet, né? São prompts profissionais, testados pelo nosso time em consultoria de transformação digital. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um prompt de análise de dados. A gente pode pegar para marketing, análise de dados para marketing, pode copiar aqui e colar direto lá no nosso chat GPT. São mais de 100 e tantas tarefas automatizadas aqui para várias áreas diferentes. Né? Posso botar grande aqui para você ver mais bonitinho. Em qual modelo que funciona, tudo isso aqui. A gente tem também aqui nosso catálogo de ferramentas. Então, você está procurando qual é a melhor ferramenta nesse momento para fazer versionamento de vídeo. Eu achei aqui o CapCut, eu tenho um tutorial, ou 2 ou 3, dependendo da ferramenta, em vídeo. Você tem tutoriais em vídeo. Além do catálogo de ferramentas da biblioteca de prompts, você tem listas de agents avançados que você pode pegar e usar. São assistentes IA que você pode pegar e usar. E a gente tem também uma biblioteca de referências com vários links de estudo, livros, e-books, playlists, arquivos, um monte de coisa, tudo isso voltado para marketing exclusivamente. Esse é um serviço que o Templo montou, por enquanto a gente só vende para quem já é cliente, um serviço que hoje está custando 40 pau por ano, e a gente resolveu colocar de bônus na jornada de IA para marketing.